para imunizar crianças de 5 a 11 anos de idade. Essa primeira remessa tem 1.200.000 doses do imunizante da Pfizer. Vamos agora direto a Guarulhos, em São Paulo, para acompanhar. Excelentíssimo senhor executivo Rodrigo Cruz, em que eu estendo meu cumprimento aos demais secretários, excelentíssimo diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, general Ridaldo Fernandes, em que eu estendo também meus cumprimentos aos demais diretores, representantes do Ministério da Saúde, colegas da Pfizer, representantes da imprensa, bom dia. O dia 13 de janeiro será mais uma data histórica para todos nós. Hoje, com a chegada das primeiras doses da nossa vacina contra a Covid-19, adaptada para a faixa etária de 5 a 11 anos, iniciamos uma nova fase na luta contra a pandemia. Ao longo dos últimos meses, temos tido a honra de apoiar o Brasil no combate à Covid-19. Graças à vacinação em larga escala, testemunhamos a queda no número de infecções e de mortes no país e podemos aos poucos retomar nossas vidas. A partir de agora, teremos a oportunidade de também proteger nossas crianças deste vírus e de suas potenciais complicações. Com a imunização de crianças de 5 a 11 anos, cuidaremos daqueles que são o futuro deste país e que merecem uma vida repleta de alegrias, de conquistas, de sonhos e de oportunidades. E, como mãe de duas meninas de 9 e 11 anos, me sinto extremadamente feliz de poder vacinar minhas filhas. Elas estão super ansiosas e atentas ao calendário de vacinação da nossa cidade para serem imunizadas o quanto antes. Desde o início desta pandemia, temos trabalhado incansavelmente para alavancar nossas décadas de experiência e conhecimento, desenvolvimento, em pesquisa, fabricação e distribuição para fornecer uma vacina segura e eficaz, que já foi distribuída em mais de 166 países. Fizemos e fazemos tudo para efetivamente mudar e melhorar a vida das pessoas. Esse é o nosso propósito, a nossa missão. Vacinar é um ato de amor. Com a vacinação em larga escala, muitas doenças comuns no Brasil deixaram de ser um problema de saúde pública, como a poliomielite, sarampo, a rubéola, tétano, a coqueluche. Outras doenças, como meningite ou pneumonia pneumocócica, também podem ser prevenidas com a imunização. Durante séculos, as vacinas salvaram milhões de vidas e mudaram o curso da história. Estamos esperançosos de que isso mesmo acontecerá com a Covid-19. Reforço aqui nosso compromisso como país na luta contra a pandemia, ao mesmo tempo em que reafirmamos nosso objetivo de empregar nossos recursos científicos e produtivos nesta nova missão em prol da saúde da população brasileira. Estamos muito honrados em apoiar o Brasil nesta missão pela saúde da população brasileira. Que possamos juntos controlar esta pandemia, retomar nossas vidas e termos saúde para realizar tudo o que desejamos. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua mensagem. Senhoras e senhores, com a palavra o Ministro de Estado da Saúde, Marcelo Queiroga. Bom dia a todos. Inicialmente, cumprimentar a Marta Dias, presidente da Pfizer do Brasil, cumprimentar os secretários do Ministério da Saúde que hoje estão aqui comigo, cumprimentar os senhores da imprensa que divulgam esses fatos importantes para a sociedade brasileira, cumprimentar todos que nos assistem, sobretudo os pais e as mães do Brasil. São eles os responsáveis por tomar a decisão por seus filhos. Nós vivemos a maior emergência sanitária que o mundo enfrentou. E a pandemia da Covid-19, como é do conhecimento de todos, já causou muitas vítimas aqui no Brasil. E sempre é uma oportunidade de externar a nossa solidariedade aos familiares que perderam seus entes queridos e de reafirmar o nosso compromisso de cuidar daqueles que, mesmo tendo se recuperado da Covid, ainda têm sequelas e dificuldades de saúde.
E também reafirmar esse compromisso com aqueles que, mesmo não tendo sido afetados pela Covid, perderam oportunidade no nosso sistema de saúde em face ao colapso que vivemos, sobretudo no pico da primeira onda e da segunda onda. O Brasil tem uma das maiores políticas de vacinação contra a Covid do mundo. Essa política, ela é coordenada e é operacionalizada pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid. Para termos essa política tão bem sucedida, foi necessário os esforços de todas as instituições do Brasil, inclusive a aprovação de legislação específica. As vacinas contra a Covid foram desenvolvidas em tempo recorde. Isso é fruto do esforço da ciência, dos pesquisadores, da indústria farmacêutica. E hoje nós assistimos no Brasil, nos últimos 6 meses, uma queda muito significativa de óbitos, fruto das políticas públicas, fruto da campanha de vacinação. O mundo hoje é confrontado com uma nova variante do vírus, a variante Ômicron, que tem uma transmissão muito maior do que o vírus de Wuhan e as outras variantes que surgiram no mundo. Ou seja, é um desafio para nós, os gestores da saúde. Nós sabemos que muitos têm relatado que essa variante causa formas menos impactantes de Covid, sobretudo naqueles que estão vacinados, apesar da ciência não ter ainda nos dado todas as respostas acerca da eficácia das vacinas em relação à variante Ômicron. Mas aqueles que se internam nos hospitais e nas unidades de terapia intensiva, a grande maioria são de indivíduos não vacinados. Estamos aqui falando sobre vacinas infantis, mas é necessário reafirmar a orientação para que aqueles que não tomaram a segunda dose, que há muitos no Brasil, felizmente muito menos do que em outros países, e aqueles que ainda não tomaram a dose de reforço, que procurem a sala de vacinação para completar o seu esquema vacinal. Países que estão fortemente vacinados, como o Brasil, têm mais possibilidades de passar pela variante Ômicron e outras variantes que por acaso surjam desse vírus que tem uma grande capacidade de gerar mutações. O Brasil adotou uma política diversificada para a aquisição de vacinas. A primeira aposta do governo federal foi uma encomenda tecnológica realizada com o laboratório AstraZeneca para transferência de tecnologia e produção de vacina com IFA nacional. Esse sonho de ter a vacina com IFA nacional já é realidade. Já encontra-se aprovada a vacina da Fiocruz pela Anvisa com IFA nacional e no mês de fevereiro será distribuída para a população brasileira. Nós também nos associamos à iniciativa COVAX Facility para uma cobertura de 10% da população brasileira. E fizemos aquisições junto à indústria farmacêutica multinacional. A principal delas foi a Pfizer BioNTech, de quem adquirimos contratualmente 300 milhões de doses. Esse último contrato de 100 milhões de doses já previa que todas as faixas etárias incluídas no nosso Programa Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid, PNO, deveriam ser disponibilizadas pela Pfizer. E assim foi, de maneira tempestiva, assim que houve a autorização pela agência regulatória, foi solicitada à Pfizer a aquisição dessas doses. E a Pfizer pontualmente nos atendeu, aliás, como tem atendido, aqui agradeço a Marta pela pontualidade que a Pfizer dispensa essas vacinas aqui no Brasil. Até o fim de março, nós teremos 20 milhões de doses da vacina infantil. E essa vacina poderá ser aplicada nos filhos
dos pais que assim desejarem, nas nossas salas de vacinação, atendendo os critérios estabelecidos pela Anvisa. Claro que em todas as campanhas de vacinação em massa, há eventos adversos relacionados à vacina, e nós temos que falar isso francamente com a população, e nós vamos ficar observando esses eventos adversos, juntamente com a própria Anvisa, a quem incumbe a farmacovigilância, e a própria indústria farmacêutica, para fazer as possíveis correções de rumo. Mas, apesar de recente, essas vacinas têm sido aplicadas nos principais sistemas de saúde no mundo. Essa aplicação ela começou no mês de novembro, né, sobretudo nos Estados Unidos. Mais de 8 milhões de doses foram aplicadas nos Estados Unidos, e as crianças de 5 a 11 anos não têm sido notificados eventos adversos maiores. Portanto, até o que nós sabemos no momento, existe segurança atestada não só pela Anvisa, mas por outras agências regulatórias para a aplicação dessas vacinas, e elas estão hoje aqui no Brasil. Eu falei para vocês de 20 milhões de doses até o final de março. O Brasil tem cerca de 20 milhões de crianças nessa faixa etária, segundo o censo do IBGE, mas nós estamos trabalhando junto à Pfizer e o nosso Rodrigo Cruz. Tem a Fiocruz e tem o Rodrigo Cruz. Ambos são muito importantes para a nossa campanha de vacinação, não é, secretária Rosana? O Rodrigo tem coordenado com muita expertise toda essa questão de aquisição de vacinas, e sem dúvida, quando eu assumi o Ministério, ainda no começo da campanha de vacinação e com poucas vacinas disponíveis no mundo, nós tínhamos 12 milhões de doses aplicadas, né? Hoje o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 400 milhões de doses de vacina. E o Rodrigo estava me informando, tinha conversado com os executivos da Pfizer, e há a possibilidade de reforçarmos o nosso calendário de vacinação até março, pelo menos com mais 10 milhões de doses de vacina. Isso mostra o nosso compromisso com as entregas e com as políticas públicas que podem atender aos anseios do povo brasileiro. As ações do governo federal, que é um governo liberal, o governo do presidente Bolsonaro, suscitaram, por exemplo, que a Pfizer-BioNTech fizesse uma associação com uma multinacional brasileira, Eurofarma, para produzir a vacina da tecnologia mRNA no Brasil. Então essas são as respostas que o governo federal dá à sociedade e no seu compromisso inarredável com o enfrentamento à pandemia da Covid-19. A variante Ômicron é uma variante de preocupação, não é uma variante de desespero, porque nós temos o Sistema Único de Saúde, que tem sido a fortaleza de cada um dos 210 milhões de brasileiros. Adicionalmente, trabalhamos para reforçar a campanha de testagem. Mês de janeiro serão distribuídos 28 milhões de testes, sendo que 13 milhões até o dia 15. No mês de fevereiro, nós já temos assegurados 7,8 milhões de testes. É necessário que os estados e os municípios se associem nessa questão da testagem, porque na ponta quem testa são os municípios, não é o Ministério da Saúde, e sem os municípios e sem os 5.570 secretários municipais de saúde, não tem testagem, não tem vacina. Eles que estão lá na ponta aplicando. Já há estoques de vacinas em alguns estados, e o lugar de se colocar as vacinas é no braço da população. Então, peço o apoio dos governadores, dos secretários estaduais de saúde, para que apliquem essas vacinas. Muito mais efetivo do que enviar ofício para o ministro da Saúde, é na ponta fazer com que as políticas públicas de saúde tenham concretude. E é isso que nós fazemos no Ministério da Saúde, todos os dias, de maneira muito intensa. Eu e os secretários do Ministério estamos todos empenhados
em pôr um fim na pandemia da Covid-19. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, ministro, pela sua mensagem. E nesse momento, convidamos o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e demais autoridades para receber o primeiro lote de vacinas da Pfizer contra a Covid-19 para a imunização das crianças de 0,5 a 11 anos de idade. A sua capacidade de exercício é invejável. Lote? Vocês me avisam, né? Acompanhamos agora o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, recebendo o primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 para imunizar crianças de 5 a 11 anos de idade. Essa primeira remessa, com 1.200.000 doses do imunizante da Pfizer, chegou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O Ministério da Saúde começa a distribuição para os estados e o Distrito Federal ainda nesta quinta-feira. Essa e outras informações você acompanha ao longo da nossa programação e também nas redes sociais da TV Brasil. Continue com a gente e até a próxima.